Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos humanos novamente. Nós vamos terminar a unidade 4, que corresponde aos temas atuais de direitos humanos. E nós vamos, então, tratar dos temas contidos na seção 4.3, que trata dos temas diversos de direitos humanos. Nós já falamos anteriormente sobre a transdisciplinariedade dos direitos humanos, na seção 4.1 e na seção 4.2, direitos humanos e acesso à justiça. Então, agora nós vamos falar desses temas diversos de direitos humanos, né? E para começar, nós vamos falar de um tema que é a cláusula de abertura ou não tipicidade dos direitos fundamentais, tá? Aqui nesse espaço rápido, temas atuais de direitos humanos, já temos diversos, que é a nossa sessão de hoje. Então, a cláusula de abertura ou não tipicidade dos direitos fundamentais, o que significa essa cláusula? Cláusula que permite que outros direitos humanos que não estão contidos na Constituição venham a ser normatizados pelo nosso sistema jurídico. Então, existe um histórico dessa cláusula de abertura ou não tipicidade dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, na nossa primeira Constituição Republicana, que é a segunda do Brasil, a primeira é a Constituição Imperial de 1824, a Constituição, então, Republicana, que é de 1891, no seu artigo 78, falava o seguinte: a especificação das garantias e direitos expressos na Constituição, essa Constituição Republicana, a primeira, não excluiriam outras garantias e direitos não enumerados, mas resultantes da forma de governo que ela estabelece e dos princípios que consigna. Então, ela estava admitindo que outras garantias e direitos que não estivessem contidos na Constituição pudessem ingressar no sistema jurídico e fazer parte do nosso corpo do nosso conjunto de normas. Tá? Na Constituição de 1934, perdão, que é a terceira Constituição, a segunda republicana, né? Além de renovar a previsão dos direitos fundamentais no artigo 113, ela adotava a cláusula de abertura em seu artigo 114 e ampliava o rol de direitos fundamentais, dizendo: os direitos e garantias expressos naquela Constituição, né, não excluem outros resultantes do regime e dos princípios que ela adota, né? A Constituição de 37, que é conhecida como a Constituição Polaca, né, uma Constituição fascista, ela também possui essa cláusula, por incrível que pareça, né? Então, veja a contradição que são as coisas, né? Como tem uma Constituição, não adianta só ter a norma em si, ela tem que ser aplicada e interpretada segundo uma forma de pensamento. Por isso que a nossa Constituição de 88 diz que é um Estado democrático de direito, que a gente já falou sobre isso. Então, a Constituição de 1937, que era uma Constituição inspirada na Constituição polonesa, que era inspirada pelo fascismo de Mussolini, tá certo? Foi feita igualmente aqui no Brasil. Mas ela possuía essa cláusula sobre direitos humanos, sobre a cláusula de abertura. Então, ela dizia que fosse essa cláusula, porém, além de permitir a ampliação do rol dos direitos humanos previsto, ela impunha limites a essa ampliação, estabelecendo critérios para que ele ocorresse, tal como consta no artigo 123 daquela Constituição, que diz o seguinte: a especificação das garantias e direitos acima enumerados não exclui outras garantias e direitos resultantes da forma de governo e dos princípios consignados na Constituição. O uso desses direitos e garantias terá por limite o bem público, as necessidades da defesa, do bem-estar, da paz e da ordem coletiva, bem como as exigências da segurança da nação e do Estado, em nome dela constituído e organizado nessa Constituição. Mas veja que ela já impõe uma certa limitação com essas normas de direito público aí que trazem o bem público, a necessidade de defesa, bem-estar, paz, etc. Né? A Constituição de 46, que já é uma Constituição que foi promulgada, não outorgada, que foi imposta, né? E promulgada, que passou por um processo legislativo, portanto, democrático, né? No artigo 144, e a Constituição também de 67, que era já do regime militar, também fazia alusão à cláusula de abertura iguais e determinava a possibilidade de ampliação dos direitos e garantias fundamentais decorrentes do regime e dos princípios constitucionalmente aceitos. Tá? Na nossa Constituição, ou seja, a Constituição atual de 88, no artigo 5º, parágrafo 2º,
ele dispõe: os direitos e garantias expressos nesta Constituição, de 88, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, aqui, a Constituição está admitindo direitos e garantias que sejam decorrentes do regime ou dos princípios que são adotados pela Constituição, mas que não estão nela, inclusive aqueles que possam ingressar no nosso ordenamento por meio de tratados, né? Como diz ali, né, princípios tratados internacionais, eles são ingressos no nosso ordenamento, ampliando esse rol de direitos humanos e direitos fundamentais, ou direitos humanos fundamentais, né? Então, essa inovação trazida pela Constituição atual é a possibilidade de inclusão de novos direitos advindos do direito internacional que as outras não previram, tá? E que, por meio de tratados, né, com os quais o Brasil tenha, porventura, se comprometido, eles podem ingressar no nosso ordenamento. A gente já falou diversas vezes sobre isso nas aulas passadas, então a gente já sabe como funciona isso, né? E é interessante porque isso existe essa possibilidade expressa de influência das relações internacionais no direito interno. Só que a gente tem que sempre estar alerta com o que a gente está recebendo do exterior, né? Existe aquela ideia que foi lançada pelos modernistas, né, na Semana Moderna de 1922, que é chamada antropofagia. Tudo que a gente receber do exterior, a gente tem que combinar um pouco e verificar se isso se adequa ao nosso sistema, se está dentro do que a gente realmente espera, né? Não aceitar simplesmente porque foi dito tal coisa assim assado. Então é sempre importante fazer essa reflexão, tá? Então, dentro dessa questão da cláusula de abertura, que nós temos então esse parágrafo 2º do artigo 5º, que trata dessa possibilidade, né? Existe uma discussão sobre a questão do alargamento dessas previsões dentro do sistema, tá? Porque será que qualquer tipo de direito a gente pode receber, mesmo chamado de direitos humanos? Então, essa é uma discussão. Então, alguns constitucionalistas, eles procuraram discutir essas questões, tratando do problema de como o ordenamento interno poderia, através da Constituição, que regularia isso, né, ela poderia admitir esses direitos, alargando aí o rol dos direitos individuais e coletivos contidos no artigo 5º, por exemplo. Então, e nesse caso, para entender melhor isso, é preciso distinguir aqui os chamados direitos fundamentais em sentido formal e os direitos fundamentais em sentido material, né? O direito fundamental em sentido formal tratam das posições constitucionais que consagram direitos aos indivíduos, positivados no texto constitucional, porém submetidos aos limites formais constantes do artigo 60 da Constituição Federal. O que tem esse artigo 60? O artigo 60 é um artigo que está dentro da parte do poder legislativo, né? E ele fala o seguinte, tá? Então, ó, o artigo 44 ele começa a tratar do poder legislativo, né? E o artigo 59 ele fala do processo legislativo, então ele fala quais são o processo legislativo compreende a elaboração de emenda constitucional, que é a única forma de mudança da Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória, decretos legislativos, resoluções, são todos atos normativos, tá? Aí o artigo 60, ele fala da emenda à Constituição, e ele diz assim, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então ele mostra como que é feita uma mudança constitucional, ou seja, para a gente incluir ou fazer qualquer mudança nas normas constitucionais, tem que passar pelo artigo 60, que é a única forma de mudança constitucional. Houve outras formas até os 5 anos depois da Constituição, que era a revisão constitucional, mas não existe mais agora, porque ela tinha um prazo limite de 5 anos. E agora, a única forma de mudança da Constituição é por emenda constitucional. E, então, ela pode ter uma proposta, né, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou do presidente da República, ou de mais da metade da Assembleia Legislativa das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria. Veja que a mais fácil é pelo presidente da República, né? Porque as outras exigem um requisito, né, que às vezes é muito difícil alcançar para poder fazer essa proposta, tá? Então é feita a proposta, né?
E aí, então, vai passar pelo processo legislativo de emenda constitucional. Então, haverá 2 discussões em cada casa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, tá certo? E 2 discussões e votações, né, em cada uma delas. E a votação tem que ser aprovada por 3/5 em cada uma delas. Então, 2 vezes na Câmara dos Deputados, 2 vezes no Senado Federal, para ela ser promulgada como uma emenda constitucional, e não passa pelo presidente, ela é promulgada direto pela última casa que se manifestou, né? Aí tem algumas coisas que fala aqui, ó, por exemplo, o parágrafo 1º, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa e estado de sítio. Por quê? Porque nesses estados, que são chamados estados de exceção, você pode ter cerceamento de direitos. Então, se você fizer uma emenda que possa cercear algum direito, isso não é possível. Tá? Segundo, a proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros, que foi o que eu falei do requisito da emenda, que é o requisito mais alto que tem e mais difícil. São 300 e tantos deputados na Câmara dos Deputados, tem 513, e se eu não me engano são... E agora eu não me lembro agora quanto que é no Senado, que é 82, se não me engano, tem um número elevado também lá de 3/5. Tá? E 2 turnos em cada casa. A emenda, o parágrafo 3 diz assim: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal com o respectivo número de ordem. 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, veja aqui, esse é o parágrafo 4º, são as chamadas cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea é uma norma que ingressou no sistema jurídico brasileiro, na Constituição, e que não pode ser excluída da Constituição. Veja como diz a redação, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, se tiver uma proposta de emenda que tenda a abolir algum direito que a gente vai ver aqui, não é possível. Não será objeto de deliberação essa proposta. Ela está excluída das emendas constitucionais, que é a única forma de você mudar a Constituição. Então, por exemplo, a forma federal do Estado. Tá certo? Você tem um Estado unitário e federativo. Federativo são vários entes políticos, todos eles num pacto federativo junto com a União, né? Então você tem a União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Então essa forma federativa não tem como mudar isso. Você pode criar outros estados, mas você não pode abolir a forma federativa do Brasil, tá? São coisas diferentes. O voto direto, outro aqui, ó, o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, secreto, universal e periódico é o símbolo da democracia, né? Então isso aqui não pode ser abolido. A separação dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, que é uma conquista que vem de vários séculos, né? Tratando sobre a questão dessa governabilidade, embora hoje nós tenhamos alguns problemas atuais sobre isso, mas é importante essa questão da separação dos poderes, né? E, por último, os direitos e garantias individuais. E aí estão excluídos os direitos humanos e os direitos humanos fundamentais. Então, vejam aqui que esses direitos humanos, que estão dentro dos direitos e garantias individuais, não podem ser objeto de uma emenda constitucional que tente aboli-los. Tá certo? Não é permitido isso. E o parágrafo 5º, só para terminar, a matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, se eles tentaram fazer isso, não pode ser nem discutido mais naquela legislatura, né, que é a sessão legislativa tem a legislatura é de 4 anos, o prazo do mandato dos deputados e senadores, né? Bom, então vejam que digamos assim, os direitos fundamentais em sentido formal, eles estão relacionados a esse artigo 60, que é o artigo que fala da emenda constitucional, que é a única forma de você fazer com que a Constituição seja modificada, ingressando novos direitos desta forma, através de emenda constitucional. Tá? Por isso que aquele tratado internacional, para ele entrar no nosso sistema, ele tem que passar com os mesmos requisitos de emenda constitucional, para ter equivalência de emenda constitucional. Senão ele não pode ingressar no nosso sistema com esse caráter de norma constitucional. Agora, existem também os direitos fundamentais em sentido material, que são aqueles que mantêm harmonia ou semelhança, tendência, né, com o conteúdo dos direitos fundamentais positivados na Constituição. Então para julgar essa semelhança material, a doutrina utiliza em geral como critérios a correspondência
com os princípios e direitos expressos na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que era aquele principal documento universal sobre o tema, né? E também, então, a relação com o princípio da dignidade da pessoa humana no artigo 1º, inciso 3º. Esse artigo, o artigo 1º, inciso 3º, que fala que são os fundamentos da República Federativa do Brasil, ele fala a dignidade da pessoa humana. Veja que dentro dessa ideia de dignidade da pessoa humana, nós temos diversas situações que podem incluir aí temas relativos aos direitos humanos, né? Esse princípio aí da dignidade da pessoa humana, ele configura como base de todos os direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, né? Então, embora respeitando-se as especificidades do caso concreto, a gente pode considerar que esse princípio, um princípio norteador aí das relações materiais e substancial dos novos direitos, aqueles que são consagrados pela Constituição. Então, se você fala em dignidade da pessoa humana, você não pode fazer ingressar dentro do sistema alguma coisa que seja contrária a isso, sobre o caráter de se dizer aí, vamos colocar entre aspas, né, colocar aí como se fosse um direitos humanos, na verdade não é, tá? Então, você tem limites para poder fazer com que aquela norma de algum regramento exterior entrasse no nosso sistema como se fosse um direito fundamental, tá? O constitucionalista, que é um professor de direito constitucional português, o Joaquim José Gomes Canotilho, ele estabelece 5 critérios que podem ser utilizados aí como parâmetros para a inclusão de novos direitos. Então, ele fala do critério da fundamentalidade material, critério do radical subjetivo, critério da natureza defensiva ou negativa, o critério da determinabilidade constitucional do conteúdo e o critério da aproximação tendencial dos traços distintivos de direito, né? O primeiro deles, o critério da fundamentalidade material, é aquele que se refere à cláusula de abertura da Constituição, que possibilita a abertura de novos direitos materialmente constitucionais, né? Porém não positivados e que, segundo o autor, possibilitaria maior pluralidade ao sistema constitucional. O critério do radical subjetivo diz que os direitos fundamentais são liberdades e garantias inerentes ao indivíduo, são pessoais. Esse critério, todavia, ele é criticado pelo próprio autor quando reconhece que os direitos fundamentais se aplicam à coletividade, podem estender-se a pessoas jurídicas segundo a sua função. Então, esse é o problema dele, né? Não é só pessoas, também, mas pessoas no sentido de pessoas jurídicas. O critério da natureza defensiva ou negativa, os direitos fundamentais seriam aquelas garantias de liberdade do indivíduo interpostas contra o Estado, as chamadas liberdades. Porém, esse critério também é falho na medida em que não contempla os direitos de prestação positiva do Estado, os chamados direitos de segunda dimensão, que são aqueles que o Estado tem que determinar, por exemplo, direito à moradia, direito à alimentação, direito à previdência, que é o próprio Estado que vai fazer com que esses direitos sejam constituídos na prática, né? Critério da determinabilidade constitucional do conteúdo. Esse critério postula que os direitos fundamentais possuem conteúdo determinável constitucionalmente e, portanto, possuem densidade normativa suficiente para possuir aplicabilidade direta, não necessitando de legislação ordinária para lhe conferir efetividade. Esse parâmetro conta problemas em relação aos direitos que necessitam da atuação do legislativo para se consolidarem, né? Porque se o legislativo não fizer, não vai ter, não anda para frente, né? E o último critério é o critério da aproximação tendencial dos traços distintivos de direitos, sendo que existe dificuldade de estabelecer um critério material para determinar esses direitos fundamentais, então seria mais adequado buscar respaldo nos critérios formais como a aplicabilidade direta, a determinabilidade constitucional do conteúdo e a execuibilidade autônoma, né? Porque tem algumas cláusulas que são de self-executing norms, quer dizer, que independe de ação concretizadora dos poderes públicos para que ela seja requerida, executada, pois tem um caráter de prerrogativa própria. E elas poderiam, então, essa execuibilidade toda, essa determinabilidade constitucional do conteúdo da execuibilidade autônoma, né, para incluir determinados direitos nesse rol. Seria essa forma de incluir os direitos dessa forma. Veja que, então, tem uma discussão toda sobre como que essa cláusula de abertura funcionaria dentro do sistema jurídico, e, nesse caso, embora seja um trabalho que é discutido pelo Canotilho, que é português, o Canotilho tem alguns trabalhos que influenciaram o direito brasileiro, né? Então, você vê que tem importância também para o sistema jurídico brasileiro, tá? E esse critério, que é bastante técnico, ele auxilia a definir quais direitos podem ser incluídos no rol dos direitos fundamentais, evitando, assim, um alargamento excessivo de tais previsões. Contudo, a inevitável expansão dos direitos humanos e sua intersecção com diversos ramos do direito torna
esta limitação questionável. Então, esse é um ponto também de reflexão, porque, veja, o direito, os humanos, ele, na verdade, se encontram dentro de várias áreas dentro do direito, né? Então, você vê questões de direito civil, questões de direito trabalhista, direito internacional, direito constitucional, então a gente vê direito criminal, então a gente vê vários assuntos relacionados e às vezes tem uma dificuldade com essa questão de ficar tentando limitar quais seriam esses direitos que poderiam ingressar no sistema jurídico ou não. Tá? De qualquer forma, passando por um processo legislativo, seria democrático, a gente teria como verificar a importância deles para a nossa ordem jurídica que foi instituída com a Constituição de 88. Tá? Então, esse é o primeiro tema aí. O segundo é a questão da concessão de refúgios e de asilo político no Brasil. Veja que isso é um assunto extremamente atual. O Brasil, atualmente, ele se encontra entre os países que têm recebido pessoas refugiadas do mundo inteiro, principalmente da África, da América Latina e também de alguma do Oriente Médio. Tá? Então, essa questão do refúgio, né, e do asilo político, ele tem uma discussão muito forte que remonta ao período da Segunda Guerra por causa dos horrores ocorridos naquele momento, né? Provocaram aí um deslocamento forçado de milhares de pessoas. E aí houve uma necessidade de criar meios jurídicos institucionais para proteger esses indivíduos que foram obrigados a deixar seu local de origem e se encontravam em situação de grande vulnerabilidade quando ingressavam nesses países para onde eles migraram. Então, a comunidade internacional vai criar a Organização Internacional para Refugiados, que foi substituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é a Acnur. Não sei se vocês veem de vez em quando na televisão, tem algumas propagandas dessa Acnur. Aparecem lá os médicos, enfermeiros, pessoas cuidando de pessoas refugiadas. Então, esse Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ele cuida das pessoas no mundo inteiro, que foi criado em dezembro de 1950 para proteger e assistir essas vítimas de perseguição, da violência e da intolerância. Tá? Ela já ajudou mais de 50 milhões de pessoas e chegou a ganhar 2 vezes o Prêmio Nobel da Paz, em 54 e em 1981. E é hoje um dos principais agências humanitárias do mundo. Tá? Depois que foi criado esse Alto Comissariado, em 50, em 51 foi criada também a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados. E ela estabelece o seguinte: um refugiado ou uma refugiada é toda pessoa que, por causa de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo. Então, é fácil de verificar vários países onde você tem o terror instaurado em determinados regimes, né? E por isso essa questão do refúgio. Agora é importante mencionar que existem outras categorias a que chamamos migrações ou deslocamentos forçados, mas que não são considerados refúgios. A gente tem os migrantes econômicos, aqueles que se deslocam aí em razão de melhores condições de vida. Os migrantes ambientais são aqueles que são forçados a se deslocar em razão de catástrofes ambientais ou em função de mudanças climáticas. Tá? Veja que a Organização das Nações Unidas para as Migrações considera os migrantes ambientais, essas pessoas. Já o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente considera que são refugiados ambientais. Então, veja que tem aí uma discussão ainda em curso, mas a princípio a gente chamaria de migrantes ambientais. E essa PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas, que fala de refugiados ambientais, a Acnur não a reconhece assim, por isso que ficou como migrantes ambientais. Outro, os deslocamentos internos, os deslocados internos, que são pessoas que são forçadas a deixar as suas casas, porém não conseguem ultrapassar a fronteira de seus países. E isso aqui existe mais na África, e a União Africana possui um documento específico para a proteção dessas pessoas, que é a Convenção de Kampala de 2009. E o outro que tem é também as vítimas do tráfico de pessoas, que é um problema sério. No Brasil, a gente tem, em primeiro lugar, o tráfico de drogas entorpecentes, o tráfico o tráfico de pessoas, tá certo? E tem
um terceiro tipo de tráfico, que agora eu não estou me lembrando, mas são 3 tipos de tráficos que são crimes e que são gravíssimos na ordem internacional, não só brasileira, tá? E no Brasil figuram como dos crimes mais rentáveis e que são bastante prejudiciais à ordem jurídica em geral, né? Por causa do horror que ele causa, né? E por último, nós temos os apátridas, são pessoas privadas de sua nacionalidade e que a gente trataria o seguinte: o que é o apátrida? A apátrida é uma pessoa que não tem pátria, porque por um problema de lacuna de um país, na legislação do país, a pessoa pode ser expulsa desse país perdendo a nacionalidade. Como ele não tem outra nacionalidade que ele poderia adquirir, ele fica sem nacionalidade. Então, para falar de uma forma adequada, né, o apátrida é aquele que ele perde a sua condição aqui, ó. A apátrida é a situação da pessoa que não é considerada nacional por nenhum Estado, porque, vamos supor, vocês se lembram que eu falei para vocês, em aulas anteriores, sobre o chamado a pessoa que tem uma legislação com o ius sanguinis e ius soli. Se a pessoa perde a condição de nacionalidade por uma delas, ela não adquire a outra, porque ela, vamos supor, ela nasceu na Itália, mas se é descendente italiano e perdeu, se fosse possível, né, porque a legislação italiana não diz isso, mas pode ser que algum país fale isso. A pessoa perde a nacionalidade, ela não teria nem a de origem e nem outra que ela não chegou a alcançar. Algumas pessoas que saem do país e vão morar em outro, elas para adquirir a nacionalidade desse país, ela perde a nacionalidade anterior. Então, por isso que o apátrida é a situação da pessoa que não é considerada nacional por nenhum Estado, seja de fato, seja de direito, em razão de uma lacuna na legislação. E, portanto, ela fica numa situação sem ter abrigo em qualquer país do mundo. Tá certo? Então, essa é uma situação que é bastante discutida a respeito desse problema que envolve refugiado, as migrações, né, os apátridas, etc. Agora, é importante destacar que o refúgio é um direito humano e não uma prerrogativa do Estado, ou seja, o refúgio é um ato declaratório por parte do Estado e não constitutivo. Então, uma vez que esse refúgio é solicitado, o Estado tem o dever de apreciar o pedido, permitindo a entrada e permanência do solicitante no território nacional, até que seu pedido seja deferido ou não. Assim, percebe-se que o refugiado é o único migrante que possui direito de ingresso no Estado em que solicitar abrigo, mesmo que o faça em situação irregular ou que não disponha de nenhum documento. Tá? E aí entra essa história do princípio do non-refoulement, que refoulement, que significa o princípio da não devolução. Ou seja, o refugiado não pode ser devolvido ao país de origem antes que cesse toda ameaça que pesava sobre ele e que seja totalmente seguro e conveniente propiciar o seu retorno. Isso vale também para o solicitante de refúgio, que não pode ser devolvido até seu pedido ser apreciado. Tá? O Brasil, primeiro que eu falei para vocês, né, que ele vem se convertendo no país receptor de refugiados nas últimas décadas, vindo em geral da África, América Latina e Oriente Médio. Segundo a Acnur, temos perto de 10 mil refugiados reconhecidos em nosso país, em torno de 30 mil solicitações aguardando para serem apreciadas até 2017. Né? Além disso, nosso país possui sua própria legislação sobre o tema, a Lei 9.474, de 97, que é o Estatuto dos Refugiados, tá? Que é considerada uma das mais amplas e avançadas do mundo. Essa lei amplia a definição clássica de refugiado para além da definição clássica contida lá na Convenção de 51. Ele acrescentando que é considerado refugiado aquele que é forçado a deixar em seu país em razão de grave e generalizada violação de direitos humanos. Essa definição foi incorporada por influência da Declaração de Cartagena de 1984. Tá? No país, né, a solicitação de refúgio é feita perante a Polícia Federal e a autoridade migratória. A pessoa comparece à Caritas Arquidiocesana para a identificação, é entrevista por membros do Comitê Nacional para Refugiados, que é o CONARE, informando o processo e submetendo a apreciação deste último para proceder ou não o pedido. O parecer é emitido pelo CONARE, esse parecer não é definitivo,
da concessão de refúgio, uma vez que a decisão final em grau de recurso é do Ministério da Justiça. Então, desse CONARE que foi decidido passa para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça pode julgar em última instância. É importante ressaltar aí que não será concedida a proteção às pessoas que atualmente recebem proteção e assistência de um órgão ou organismo das Nações Unidas, diferente do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, tá? Enquanto elas estejam recebendo tal proteção e assistência, nem aqueles a quem autoridades competentes do país onde tenham fixado sua residência conheçam os direitos e obrigações inerentes após a nacionalidade de tal país, tá? Outro instituto interessante é o Instituto do Asilo, que ele pode ser concedido discricionariamente pelo Estado receptor mediante a solicitação do indivíduo. O artigo 14 da Declaração Universal de Direitos do Homem, de 1948, diz o seguinte: toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Esse direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas, né? A concessão de asilo é um princípio que rege as relações internacionais do Brasil e foi previsto no artigo 4º da Constituição Federal. O artigo 4º diz o seguinte, que o artigo 4º ele fala dos princípios de direito internacional que regem a ordem jurídica brasileira. Então, fala assim: a República Federal do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, que é o segundo; o terceiro, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Então, veja que nós temos aqui exatamente esse dispositivo constitucional no artigo 4º, tá? Além do Brasil ter essa previsão, né, na América Latina está previsto no Tratado de Montevidéu, de 1889, na Convenção de 1928 de Havana e na Convenção de Montevidéu de 1939 e na Convenção de Caracas de 54. Existem 3 modalidades aí de asilo: o asilo territorial, que é concedido em território do país solicitado; o diplomático, que é concedido pelas embaixadas; e o político, que é conferido especialmente aos indivíduos vítimas de perseguição política, geralmente acusados por crimes de opinião, tá? Da mesma forma que aqueles que recebem o status de refugiados, os asilados não podem ser extraditados enquanto gozarem de tal proteção, tá? E, por fim, a questão dos apátridas, que a gente já mencionou, o problema da lacuna e o problema da pessoa não ter não ser considerado membro de nenhum Estado, tá? E aqui nós temos a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1964, e a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, de 1961, que são ratificados pelo Brasil. É importante aí mencionar, né, nesse caso dos apátridas, que da mesma forma que em caso de concessão de refúgio e asilo, uma vez sob a proteção do status de apátrida, o indivíduo não está sujeito à extradição nem à reciprocidade, a não ser que perca essa prerrogativa por ter cometido ato que seja a autoridade estatal retirar esse direito. E exemplificando, um caso muito notório no Brasil foi o caso da extradição do Battisti, Cesare Battisti, que ele havia sido acusado de crimes, mas aí não eram crimes políticos, eram crimes, ele alegava que era crime político, mas na verdade eram crimes crimes comuns, tá certo? O crime comum é aquele definido no Código Penal. O crime político é aquilo que a pessoa tem uma opinião, fala alguma coisa contrária ao governante, e depois então é condenada a isso, né? Não precisa ser só no sistema de poder executivo, pode ser poder judiciário, pode ser poder legislativo também, tá? Então, no caso do Battisti, ele era acusado, e o Brasil e a Itália, eles tinham um tratado bilateral de extradição. E aí houve ele tinha o Battisti tinha passado por vários países, ele veio solicitar refúgio no Brasil. Esse pedido de refúgio foi negado pelo CONARE, porém ele foi concedido em grau de recurso pelo ministro da Justiça na época do governo do Lula, né? E aí o que aconteceu? Ficou aquele que procura, ele ia ser extraditado, não ia ser extraditado,
e no final o STF determinou que quem daria a última palavra seria o presidente da República, e o Lula disse que ele não seria extraditado. No final, agora no governo do Bolsonaro, ele foi extraditado para a Itália, tá? Criou-se aí um impasse entre o ministro da Justiça e o STF, né? Uma vez que a extradição não pode ser deferida a quem é reconhecido o direito de refúgio. E aí, depois desse impasse, coube ao presidente da República, que decidiu pela manutenção do refúgio e a negação do pedido de extradição no governo do Lula. Mas depois, em seguida, houve um entendimento contrário e ele foi extraditado para a Itália. Tá? Veja como tem muitas questões políticas e olha como envolve porque no caso nós lemos aqui em todos esses casos que a gente falou, que ele pode perder essa prerrogativa se tiver cometido ato que seja autoridade estatal retirar esse direito. Então o Brasil não pode se prestar ao abrigo de criminosos. Ele pode acolher pessoas que realmente mereçam essa proteção do Estado brasileiro, por causa desses problemas que nós vislumbramos aí. Essa é uma questão a gente refletir aí sobre o tema. Tá? Outra questão é os conflitos envolvendo questões religiosas com violações aos direitos humanos, né? O problema que nós temos relativamente a isso é o seguinte: o Brasil, ele, até um certo ponto, né, que a gente vê nos países onde há essas questões, é uma questão muito mais grave, o conflito religioso. No Brasil, nós temos uma grande maioria de católicos, tá certo? Segundo uma pesquisa do Datafolha, que eu não confio muito, mas, enfim, é uma pesquisa, ele diz que 50% da população é católica e 30% é composta por evangélicos. E os outros 20% são pessoas não definidas, de outras religiões, e pessoas que não são ateias ou agnósticas, que não têm religião nenhuma e não creem em Deus. Então, veja que essa é uma estatística que mostra o seguinte: nós temos um grupo de pessoas que seguem uma religião que é católica, os 30% que são evangélicos, mas todos são cristãos, tá certo? Só questão de visão religiosa diferente, tá? E os 20% que têm outras religiões, de outras origens, e que devem ser respeitadas porque o Brasil é um Estado laico, tá certo? Inclusive aqueles que não têm religião, que é um direito de não ter religião, tá certo? Então, que são posições diferentes em face da divindade, vamos falar assim. Você pode não acreditar, você pode acreditar. E assim vai. E outra coisa, quando se fala no Estado laico, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte: é importante evitar que a maioria simplesmente não sobreponha seus interesses, ideologias e crenças sobre os demais, a ponto de oprimir ou suprimir o direito dos demais à liberdade de crença. Então, o Estado não pode estar vinculado a nenhuma religião. Mas isto não significa que o Estado é ateu. Isso é uma coisa completamente diferente. Porque o Estado, o Estado como organismo político, ele é uma pessoa jurídica de direito público, que é formado pela União, pelos Estados-membros, que são pessoas jurídicas de direito público, cada um deles, e municípios a mesma coisa, e o Distrito Federal. Quem é que está dentro da máquina do Estado que faz com que esse Estado se mova? Então, são os funcionários públicos, são os agentes públicos que estão dentro. Só que cada agente público tem visão religiosa. O que ele não pode é atrelar a atuação estatal, vincular a uma religião. Isso ele não pode, tá certo? Mas não significa que ele tem que ter... Porque ele não pode fazer isso suprimindo as dos demais. Ele pode manifestar a sua vontade porque ele tem a sua convicção como indivíduo e como pessoa, ainda que seja um agente público, tá certo? E ele pode, inclusive, isso não significa que ele tem que ser ateu. Ele tira a roupa religiosa dele antes de entrar como funcionário público, depois ele se torna ateu para funcionar. Não, isso não existe. Então, isso é uma compreensão errônea desse problema e que muitas vezes causa confusão. Então, essas discussões, né, que falavam sobre a questão de colocar um crucifixo na sala de um juiz ou na sala de um presidente da República, ou sei lá, de um ministro, quem quer ser, isso não tem nada a ver.
Porque você não pode, nas ações, no que você for fazer com relação às pessoas, você proibir que essa pessoa, como funcionária do Estado, tenha atos que correspondam, que representem o Estado, que sejam vinculados a uma religião. E principalmente no sentido de oprimir as demais, tá certo? Então, o Brasil, ele é um país, é um Estado laico, tá certo? Mas é importante frisar que a maioria é cristã e, portanto, tem que se ter respeito aos preceitos e valores cristãos, tá certo? Então, o que a gente vê, por exemplo, uma série, dizem que na última legislatura, ou seja, no governo passado, tinha mais de 1.250 projetos de leis tentando destruir questões relativas ao cristianismo. Isso é incompatível com o próprio Estado brasileiro. A maioria, o povo não é o titular do poder. Se a maioria é cristã, tem que respeitar os valores cristãos, tá certo? Isso é importantíssimo. E não quer dizer isso que essa visão tenha que necessariamente oprimir os demais. A gente tem que respeitar as minorias, mas a minoria tem que respeitar a maioria que é cristã. E, portanto, não podemos destruir os valores cristãos. Isso aqui é importantíssimo que a gente pense que faz parte de muita questão aí que envolve conflito religioso. Agora, o grande problema que envolve essas questões religiosas é o que a gente vê, por exemplo, na região do Oriente Médio, que tem conflitos pesados. Estados, vocês sabem que toda a região que vai da Turquia, que é a parte, você tem a Grécia, depois você tem a Turquia, certo? Aí você tem a Síria, todos os estados que tem ali, né, no Oriente Médio, estados que vão, inclusive, se dirigindo à Ásia, como Afeganistão, Paquistão, Turquemenistão, todos aqueles estados ali são estados muçulmanos, tá certo? O Oriente Médio todo, com a Arábia, etc. E o norte, que é composto pelo Egito, Líbia, Mauritânia, todos os países até o norte da África. Só a região ali que corresponde a 4% desse território, que é a região de Israel, é um país que admite dentro dele o que? A religião dos judeus, dos cristãos, dos muçulmanos e armênios. É o único país democrático, e todos os outros impõem uma forma de religião específica, que é a religião islâmica. Tá? Então, ali tem graves situações, não estou querendo dizer ter respeito às religiões, inclusive no Brasil, tá certo? Mas isso não impede a gente falar os fatos. Isso é um fato que eu acabei de dizer. Essa é uma realidade. E existem problemas, evidentemente, com relação a isso, né? Que remontam a questões que a própria Bíblia já vai mostrando essa história, tá certo? E não só ela, como também os povos árabes também contam tudo isso, né? Os povos árabes e os muçulmanos em geral, porque a Arábia é um dos países que é muçulmano, tá? Enfim, então esse é um problema seríssimo no mundo que trata das questões religiosas, e volto a repetir, é importante o respeito às várias religiões, todas têm que ser incluídas, ainda que o pensamento de uma seja contrária a outras, há necessidade de respeito a isso. Agora, não se pode, porque vamos supor, um padre na igreja, se ele vier falar alguma coisa, ele está dentro do ambiente adequado para ele falar essas coisas. Se ele sair à rua, por exemplo, quiser evangelizar alguma pessoa, isso também não tem problema nenhum. O que não pode é uma pessoa se sentir vítima e ficar acusando, olha, ele está tentando mudar a minha vida. Não tem sentido isso. Isso aí é um argumento para causar confusão na realidade que a gente vê sobre o problema de disputas religiosas. Então, esse é um problema que nós temos que sempre pensar e ter o bom senso de respeito às diferenças. Mas a gente não pode ser impedido de professar alguma coisa só porque é contrário ao outro, porque isso é natural numa democracia, senão eu não poderia falar nada, tá certo? Senão não haveria nem democracia. Isso é uma questão de bom senso, tá? O problema é que, como isso é muito arraigado na nossa forma de visão de mundo e de forma de ser, que às vezes é difícil você conversar, se a pessoa tem um posicionamento diverso, né? Mas é importante o respeito a essas diferenças, tá? E principalmente o respeito da maioria da tradição brasileira, que é cristã. Isso é fundamental que você fique claro, no meu modo de entender, tá? Outro ponto também relevante é essa relação de direitos humanos e a tecnologia. E aí, em especial, essa exposição da vida privada e do direito à intimidade, porque isso é um problema que tem causado grandes afrontas aí, porque nessa era da informação, embora de um lado a gente tenha aí algo positivo, porque facilitou comunicação, trouxe
encurtou as distâncias, enfim, permitiu aí uma série de avanços tecnológicos, mas, ao mesmo tempo, ela tem um problema com relação à questão de invasão, às questões criminais decorrentes de condutas por meio da informática. Então, no Brasil, nós temos uma lei, que é a Lei 2.737, que dispõe sobre os crimes informáticos ou cibernéticos, né, que é motivado principalmente por causa de vazamento de informações íntimas de usuários pela internet. Nós tivemos vários casos aí de atrizes e atores aí que tiveram problemas com relação a esta questão de ver a sua intimidade sendo devassada por meio da informática, né? Casos de racismo, pedofilia, cyberbullying, homofobia, violação da privacidade, outros crimes que são praticados e expostos nas redes sociais, como se fosse uma afirmação da expressão pessoal, que nada mais é do que uma violação de direitos humanos, tá? Então, isso é interessante aí ver que o Brasil ele procura coibir essas manifestações na rede, mas surge um problema, que é o seguinte: até que ponto a gente poderia dizer quais os limites da tecnologia e como deve ser controlada, se é que isso é possível, né? Se seria essa interferência do Estado e até que ponto o controle exercido para a proteção pode tornar-se repressão. Eu entendo o seguinte, que o Estado ele deve privilegiar a liberdade. Como é que ele regularia isto? A liberdade é regulada quando você impõe limites, mas não o limite de você poder fazer. Você pode fazer o que você quiser. Só que se você fizer alguma coisa que infrinja, por exemplo, uma conduta que é considerada crime, então aí você vai ser julgado. Então, em vez de você falar assim, você não pode se manifestar sobre tal coisa, não adianta você fazer isso. É melhor deixar a pessoa se manifestar, mas se, eventualmente, essa conduta invadir a privacidade, prejudicar a honra da pessoa, a pessoa pode acionar, usar o mecanismo judicial para poder ver o seu direito à honra restabelecido. Mas isso nada impede que a pessoa faça o que achar que deva. Mas esse achar que deva, a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, segundo a noção que Rousseau trouxe de liberdade. Tá? Existem outras concepções de liberdade que agora não me interessa, que não seria o caso de se pensar nesse momento, mas veja que há limites a essa liberdade. A própria condição de liberdade tem um certo limite, porque senão haveria uma destruição das pessoas. Voltaríamos ao estado de anarquia novamente. Tá? Então, isso é feito através das leis que proíbem condutas que podem prejudicar outras, tá? Seria essa ideia. E, por fim, nós temos o último tema aqui, que é o tema de direitos humanos e segurança, né? Porque, veja, a segurança pública é um dever do Estado, é um direito e responsabilidade de todos e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, diz o artigo 144 da nossa Constituição. Então, veja que se o Estado tem que promover a segurança, até que ponto ele pode promover essa segurança em relação à liberdade das pessoas? Veja o que está acontecendo hoje no Brasil. Veja o que aconteceu recentemente aí nessas manifestações, que, aliás, não estão ocorrendo só... No Brasil tem um certo assunto que está sendo discutido, mas tem outros, que é o problema do racismo nos Estados Unidos, agora na França parece que também surgiu em função do mesmo motivo, mas no Brasil está havendo algumas questões a respeito dessa possibilidade de liberdade, pessoas com faca, não sei o quê, com pedras e não sei o quê, e querendo dizer que vão defender a liberdade, que vão querer a democracia. Quer dizer, é muito estranho isso, né? Então, isso são fatos que devem ser apurados, que devem ser verificados e a gente poder analisar com mais critério. E sem interferência ideológica, porque isso só tem prejudicado o Brasil. Não tem ajudado a pensar o problema real que está acontecendo. Que eu acho que envolve exatamente esse problema da segurança e liberdade. Porque até que ponto o Estado, por exemplo, para promover a segurança, ele pode coibir a liberdade? Então, isso é um ponto de reflexão que deve ser pensado aí. Tá? De qualquer forma, a segurança pública é um dever do Estado, um direito e responsabilidade de todos, não somente dos órgãos que representam o Estado. Tá? E exatamente para evitar, né, para preservar a ordem pública e preservar a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio, quer dizer, a proteção da pessoa física e do seu próprio patrimônio. Tá? Um assunto que surge aí a respeito disso é um tema que surge com esse sociólogo e pensador chamado Zygmunt Bauman, né? Ele fala do conceito de relações líquidas, né? Ele fala que por causa das mudanças em geral que nós vemos na atualidade, ele comenta que as relações
se tornam líquidos. Ele diz, na verdade, o seguinte, que as relações elas escorrem pelo vão dos dedos, como se fossem relações líquidas, né? Porque as relações entre indivíduos na sociedade tendem a ser menos frequentes e menos duradouras nos tempos atuais. Então, ele vai discutindo sobre essas questões aí. E ele tem formulado alguns assuntos, que esse tema é um assunto que vai permear grandes temas, em geral, da educação, por exemplo, mas no caso específico ele trata também sobre o conflito, ele refere sobre o conflito de liberdade e segurança, que são dois direitos fundamentais e essenciais da vida humana. Porém, como a gente poderia encontrar aí o equilíbrio entre os dois? Ou seja, como conciliar a liberdade e a necessidade de segurança? Esse é um problema que tem sido um objeto de reflexão, e que é com isso que eu termino aqui a nossa exposição a respeito desse assunto, né, que trata especificamente de direitos humanos. E terminando, então, a nossa aula, eu queria agradecer bastante a atenção dos alunos, a atenção dos colegas em geral. Obrigado aí pela atenção, obrigado aí por terem tido paciência comigo, e quero agradecer todos vocês aí, espero que vocês tenham sucesso na atividade profissional de vocês, e se precisarem de alguma coisa, eu estou aí à disposição de vocês, tá bom? Aqui só vou passar o último slide, que é o da bibliografia, e com isso a gente termina essa sessão 4.3, que é a última sessão da nossa apostila, e com isso a gente encerra esse tema de direitos humanos, tá? Então, boa sorte para vocês. Sei que muitos alunos são de outras áreas, mas é importante ter essa informação dos direitos humanos, entender bem como elas funcionam, porque muitos de vocês podem se tornar grandes profissionais, grandes pessoas, e devem ter em mente essa questão dos direitos humanos. Faz parte da nossa vida, como a gente viu aqui. Então, espero aí que vocês tenham aprendido bastante, que sirvam de referência para outros estudos posteriores. E certamente eu espero que vocês aproveitem bastante o pouco que a gente pode contribuir para vocês, mas que podem trazer sucesso na carreira de vocês, tá bom? Obrigado, eu vou só desligar aqui a gravação e até mais.